Oi, pessoal, tudo bem? Eu vim aqui me posicionar em relação à normativa do CFM. Eu estava numa viagem internacional, Estou na Suíça, num congresso de médicos e cientistas, dos mais importantes congressos mundiais relacionados aos benefícios medicinais da cannabis em diversas situações e doenças crônicas. E me deparo, né, com essa normativa do CFM, que eu considero ilegal e que fere não só a Constituição, mas a ética, o nosso Código de Ética Médico. Eu vou ler aqui um pedacinho para vocês. Nosso Código de Ética, ele fala o seguinte: o médico não pode, em nenhuma circunstância ou sob nenhum pretexto, renunciar à sua liberdade profissional, nem permitir quaisquer restrições ou imposições que possam prejudicar a eficiência e a correção do seu trabalho. Então, assim, uma normativa que não tem uma justificativa nem científica e nem legal e nem ética sustentável. Sinto muito, né, que isso tenha acontecido num momento em que muitos países indo numa direção contrária, o Brasil dá um passo para trás tão significativo, né? Mas eu vou apontar aqui quais são os pontos, né? O que eu acho de mais importante e relevante para a gente pensar sobre o que aconteceu e qual é a minha posição relacionada a tudo isso. Claro que o primeiro ponto se relaciona à autonomia, né? A autonomia tanto nossa, né, médica, que sabe o que é melhor para o nosso paciente, que conhece o caso, mas a autonomia do paciente de também poder escolher o tratamento em conjunto com o médico. Isso fere diretamente, né, a Constituição e o nosso Código de Ética, como eu falei, mas indo mais fundo, quando a gente vai entender, né, os argumentos que estão sendo colocados para que essa normativa seja imposta, existem várias críticas. Então, por exemplo, num cenário em que tiveram muitos pacientes que ao utilizarem cannabis, eles tiveram efeitos colaterais importantes e, portanto, existe aí um receio, né, do CFM relacionado ao uso e à prescrição dessas substâncias. E, ao mesmo tempo, o CFM também discorda, né, e proíbe e veta o médico de participar, produzir eventos científicos relacionados ao tema. Isso é uma roda que gira em falso, né? Uma vez que eu não posso estudar, como é que o médico vai fazer uma prescrição bem feita? Como é que essa temática vai avançar no país se a produção científica, se o conteúdo científico, se a discussão científica está proibida, né? Aliás, eu nunca vi, e nós estamos em 2022, nós temos proibidos de estudar alguma coisa, principalmente uma substância tão promissora terapeuticamente como são os derivados da cannabis. Então, assim, muito me deixa triste e assustada, né, com uma normativa como essa. Outro ponto de comparação é que o CFM, né, ele teve uma postura tão marcante durante a pandemia, em que ele devolve, né, ou garante a autonomia médica, sabendo que o médico, ele conhece o caso, né, como eu falei, sabe o que é melhor para o paciente, e justamente agora, nesse momento, ele tira a autonomia do médico. Então, isso também é incoerente, né? E, indo mais fundo, as referências bibliográficas que foram utilizadas para fazer essa contestação, para fazer essa normativa, estão desatualizadas. Então, isso é gravíssimo, além de tudo. E um outro ponto importante, que eu acho que a gente não pode deixar de falar, é a consequência direta da proibição, uma vez que aqueles pacientes que estavam sendo acompanhados por médicos e que tinham prescrições e acompanhamento, onde o médico podia avaliar interação medicamentosa, efeitos colaterais, enfim, toda, né, a avaliação que a gente faz para qualquer paciente, para qualquer medicamento. E agora esse médico talvez tenha medo de acompanhar o paciente, talvez tenha medo de prescrever os canabinoides para os pacientes, e esses pacientes não vão deixar de utilizar a substância porque já tem o benefício terapêutico. Então agora nós estamos gerando um problema de saúde pública muito importante, porque esses pacientes não têm mais o apoio médico, não podem mais ter prescrições aonde eles vão buscar a substância no mercado ilegal. Então agora eu quero entender, na verdade, qual seria o posicionamento, né, do CFM em relação a essa questão da saúde pública que eles acabaram de saúde pública que ele acabou de agravar. E aí, né, qual é a minha consideração final? Eu entendo
que possam existir preocupações, né, vindo do Conselho Federal de Medicina relacionado ao universo da prescrição de cannabis medicinal no Brasil. Eu entendo que existem vulnerabilidades importantes tanto do paciente quanto para o médico. Entendo que tem vários fatores que devem ser revistos, mas a proibição, ela cria uma consequência desastrosa na sociedade. Então, proibir jamais, educar sempre. Proibir a educação e a prescrição vai gerar consequências gravíssimas em termos de saúde pública e de forma geral. O que nós vamos fazer com esses pacientes, né, que precisam utilizar os canabinoides para diversas condições refratárias e agora estão impedidos pelo Conselho, né? E não pela Constituição. A Constituição garante, né, a saúde e o direito à saúde de todo cidadão brasileiro. Então, assim, é uma situação que eu acho que não termina aqui, né? Eu acho que a gente ainda vai ver alguns outros fatores e outros pontos acontecerem durante o processo. E, por favor, não deixem de comentar aqui embaixo o que vocês acharam sobre isso. Eu tô aberta aqui para ouvir vocês. Muito obrigada.